E aí, investidores, Jean Valens na área, e nas últimas semanas vimos uma grande movimentação do mercado de fundos imobiliários, principalmente por causa do derretimento de algumas cotas de alguns fundos especificamente. E assim eu aproveitei para comprar um pouco mais de cotas do DEVA 11. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs e E investidores, o mercado anda muito turbulento, né? Principalmente na questão dos fundos imobiliários, ao qual tivemos alguns escândalos, para assim dizer, e isso trouxe abaixo a cotação de vários fundos, igual vimos no Equitare, no Torne, Versailles, respingou no RECR e no DEVA 11. E assim eu aproveitei o momento para comprar um pouco mais de cotas do DEVA 11. E com base nisso, se nós observarmos aqui, eu decidi comprar um pouco mais de cotas do DEVA, porque nos últimos 12 meses ele já tinha caído cerca de quase 26% com base no momento de gravação desse vídeo, sendo que somente nos últimos 30 dias ele caiu quase 15% aproximadamente. De tal modo, eu resolvi aumentar então minha posição no DEVA 11 e assim, então no dia 7 de março eu resolvi adquirir mais cotas do DEVA e não foi uma quantidade muito alta investida, por quê? Pelo fato de que eu já possuí o DEVA na minha carteira, uma quantidade total de 125 cotas a um preço médio de R$ 100,26. Com base nisso, eu resolvi adquirir apenas mais 10 cotas a um preço de R$ 78,55. Quem dera se eu tivesse adquirido no momento atual que estamos vivenciando a sua cotação de por volta de R$ 73. Quando eu adquiri foi basicamente naquelas primeiras quedas que ele estava passando. E assim eu fiquei com uma nova posição então de 135 cotas no DEVA a um preço médio de R$ 98,65. E o porquê que eu decidi aumentar minha posição no DEVA sem ter uma grande exposição a mais. O DEVA, você já viu como eu já tenho 135 cotas, então já tem uma alta exposição. Então por isso que eu decidi adquirir apenas mais 10 cotas, fazer um pequeno ajuste no preço médio e aproveitar também esse momento de investir nele com uma cotação mais baixa, né? Porque para mim, dentre aqueles outros grandes FIIs de risco que nós temos, igual o Torre Versailles, que é altamente de risco, o DEVA ele é um pouco menos de risco. Então por isso que eu resolvi aumentar um pouquinho minha participação nele, mas sem aumentar expressivamente, porque já tem um grande peso na minha carteira particular de fundos imobiliários. E além disso, eu fiz um levantamento do histórico de rendimentos que eu já obtive dele, e calma, não é esse valor de 14 mil aqui, que é o quanto que eu já recebi de proventos na minha carteira total de FIIs. Mas somente do DEVA eu recebi um montante total de R$ 2.803,73. E assim, eu levei em consideração qual era o resultado que eu estava obtendo por parte dele e se fazia sentido comprar novas cotas ou não. Porque no momento de gravação desse vídeo ele está R$ 72,58 e o preço médio agora está R$ 98,66, com uma quantidade total de 135 cotas, o que traduz que eu tenho um montante investido de R$ 3.319,10. Seu valor de mercado está em R$ 9.798,30, o que traz uma desvalorização para mim de R$ 3.520,80, numa queda só de cotação de 26,43%. Mas como eu já recebi por parte dele R$ 2.803,73, eu estou tomando prejuízo total de R$ 717, o que traz uma queda de 5% efetivamente, se eu abater os prejuízos que eu já tive dele em questão de desvalorização, quanto que eu recebi de proventos e por aí vai. Então, por isso que para mim, eu acho que fez sentido aumentar um pouco mais de participação, para diminuir um pouco o preço médio, porque tradicionalmente é até mesmo um bom FII. E assim, o meu peso de participação dele dentro da minha carteira total de FIIs ficou em 16,40%. Então, com base nisso, eu tomei a decisão de investir nele, mas sem aumentar tanto as minhas cotas, porque já tem um grande peso de participação. E um dos grandes princípios do investimento é a questão da diversificação da carteira, para não ficar altamente concentrado em apenas um ativo e depois você ter o risco muito elevado desse ativo poder desvalorizar e assim você ter um grande prejuízo.